Em cada episódio do The Art of Tasting Portugal, embarcamos numa viagem pelos diversos territórios do país. É através da gastronomia o verdadeiro fio condutor que exploramos os sabores sazonais, os seus produtores apaixonados, os chefes que interpretam a alma local e a autenticidade das mesas regionais. Descobrimos alojamentos de tradições e experiências únicas que revelam o melhor de cada região. Um roteiro onde a cultura, o sabor e o território se entrelaçam para criar memórias inesquecíveis. Portugal é um país que surpreende, que emociona e que se revela em cada detalhe. No coração do centro de Portugal, entre serras verdejantes e vales vinícolas, encontramos Viseu, uma região onde o tempo parece respeitar a tradição e a gastronomia. É um reflexo autêntico da sua história e da riqueza do território. Viseu é palco de uma cozinha que honra os produtos locais, a vitela de Lafões, os enchidos artesanais, o cabrito assado, os queijos de sabor intensos e, claro, os vinhos do Dão, produzidos entre granito e altitude, que fazem desta uma das regiões vitivinícolas mais antigas e respeitadas do país. Neste episódio ficamos ainda a conhecer as ruas do centro de Viseu, que contam séculos de história, com vestígios romanos, arquitetura manuelina e uma arte urbana que surpreende. Nós estamos situados numa região que se chama o Dão, uma região tem um DOC, que faz vinho, basicamente esta região faz muito vinho, e estamos no centro-norte de Portugal. A nossa vida inteira, que seja esta geração ou a geração anterior, nomeadamente do meu pai, que é o sonhador disto tudo, é um visionário extraordinário, ele adora partilhar. E esta quinta respira o espírito dele, que é partilhar Portugal. Que seja gastronomia, com vinho, com azeite, num outro setor, o têxtil, tenho que falar do têxtil, porque a nossa família tem uma empresa têxtil, e a ideia aqui é partilhar. Mas e partilhar o quê? Isto não é um vinho. Isto é um vinho da Quinta de Lemos, é diferente. Hoje os vinhos são produtos, nós não. Nós tentamos fazer um vinho, um netar, um grande netar do Dão, um grande netar de Portugal. Com azeite é exatamente igual. E com a gastronomia é exatamente igual. É um santuário para os seres humanos, é um santuário para a natureza, é um santuário para quem gosta de natureza, vem a Quinta de Lemos, vai adorar. E isto para nós é um orgulho, nós somos muito orgulhosos, muito honorados de ser aqui em Portugal e partilhar Portugal com os outros. Tentamos fazer isso. Diogo Rocha, chefe cozinheiro do restaurante Mesa de Lemos, o restaurante mais bonito do mundo para mim, não fosse eu daqui, da região, e um apaixonado por nossa região e pelos nossos produtos. Aliás, falar em produtos, começo já por falar de um produto extraordinário que é a vitela de Lafões certificada. Suculenta, uma característica muito própria, que se junta a este projeto Mesa de Lemos. Nós somos um conjunto de produtos e de produtores, porque muitas vezes falamos do produto e esquecemos do produtor, que é quem é o responsável por nós termos realmente os produtos da região. Quisemos sempre que o Mesa de Lemos fosse um restaurante da região, mas obviamente português. Queremos que as pessoas percebam que estão em Viseu, que estão em Passos Silgueiros, a consumir o máximo de produtos da região, sempre que possível. Quando não é possível, temos um país inteiro para poder ir buscar os ingredientes. Esta é a nossa filosofia de autenticidade, de identidade, do que é a nossa cozinha. Obviamente estamos num sítio maravilhoso, que também somos produtores de vinhos, de azeites, entre outras coisas, mas queremos de facto que as pessoas percebam onde estão e ao que é que vieram. E eu acho que é isso que nós fazemos no restaurante Mesa de Lemos, cozinha portuguesa. Conhecemos agora Geraldino e deixamos-nos inspirar pela sua arte e a ligação à Mesa de Lemos, para onde criou cerâmicas únicas numa combinação perfeita entre o menu e a natureza envolvente do restaurante. Sou Geraldine, sou filha de Celso de Lemos, que então é o meu pai. É um visionário e ele sugeriu então este desafio da quinta, dos vinhos, da terra, do Viseu, da família. Tentei estudar os vinhos, mas não apreciei assim um sabor. Então fazia eventos culturais, teatro, exposição. Tinha assim já uma função artística. Estudei arte plástica, criação têxtil, florística. E depois, então, cerâmica. O meu pai sempre integra no
temos de estar bem, então ele tinha lá um sítio nas vinhas, ele pedia, posso me instalar, então pode-se instalar. Entretanto, já procurava artesão para vender para o têxtil, que seja prata para pôr sabão. Então já tinha uma ligação, é tudo um atrás do outro, depois o restaurante, o Diogo, e então vem o facto de criar então uma linha ou um tema sobre a louça. Então ele pediu uma inspiração de pinhal. Orgânica, é muito vivência do que está à volta, é a natureza, que estamos a implementar na natureza, e o que gosto mais em Portugal é isso, é a natureza. Desde 97 que aqui estamos, com uma reestruturação profunda de todas as vinhas. Nós trabalhamos com castas que são castas que dão a denominação de origem dão. Trabalhamos com a Touriga Nacional, com o Jaian, com o Alfrocheiro, com a Tinta Roriz. Em brancas trabalhamos com o Encruzado, que é uma casta fantástica. Trabalhamos com a Malvasia Fina. Nós plantamos uma vinha bastante densa, com o intuito de produzir bastante pouco. Os vinhos ganham assim muito maior longevidade, são vinhos muito densos. Nós apresentamos sempre os vinhos como varietais, porque achamos bastante interessante apresentar um Jaian ou uma Touriga Nacional. E depois temos os blends. E esses sim têm nomes de pessoas da família, sobretudo senhoras, que queremos eternizá-las com o nosso vinho. Algumas já não estão perante nós e é assim que nos apresentamos ao mundo. Quando fui contratada para a Quinta de Lemos foi muito para criar uma horta biológica. A ideia do Sr. Celso já era termos um restaurante e era produzir hortícolas que pudessem ser suficientes para o restaurante. Tínhamos tantas oliveiras e havia um grave problema de fazer azeite de qualidade na região do Dão. O Sr. Celso apostou, ou seja, ofereceu-me uma folha em branco para ele construir um lagar de azeite de raiz. Tive a oportunidade de estagiar em Itália, onde compramos a máquina, que hoje em dia faz o nosso azeite, e dimensionei o lagar à medida daquilo que nós precisávamos. A apanha da azeitona é feita pelas Nossas Senhoras, as azeitonas são colocadas em caixa, trazemos imediatamente para o lagar, porque queremos manter a máxima frescura. Entra então no moinho, vai para a batedora. Na batedora, dependendo do estado de maturação e a variedades, alternamos o tempo de batedura, vai para o decanter e há uma centrifugação onde sai de um lado a massa, do outro lado sai o ouro líquido. Depois fazemos uma decantação do azeite e um enchimento e está pronto para vender. É um azeite que tem todas as particularidades, que consegue nos surpreender tanto no nariz como na boca. Viseu é um destino essencial para quem procura autenticidade, qualidade e um verdadeiro culto da gastronomia portuguesa.